Voltando aqui, caiu o meu celular, mas essas coisas acontecem. Então, a Rússia teve enormes gastos, né, nessa guerra russo-japonesa e ela perdeu. Então, ela investiu para conquistar novas terras nas disputas imperialistas, perdeu, perdeu a guerra e teve um grande déficit econômico, tá? Essa derrota na guerra russo-japonesa levou a população russa a se manifestar de diferentes formas. E tem um episódio em 1905 denominado Revolta de 1905, que é um conjunto de revoltas na realidade, tá? Peraí que eu tô pegando aqui. Dentre esse conjunto de revoltas de 1905, tem dois em destaque. O primeiro, Domingo Sangrento. Realmente, é um domingo e é sangrento. E lembra a música do U2, Sunday Bloody Sunday, que também é Domingo Sangrento. Só que a música do U2 é sobre um domingo sangrento na Irlanda nos anos 80. Esse aqui é um domingo sangrento na Rússia em 1905, onde a população ela foi fazer uma manifestação na frente do Palácio de Inverno em São Petersburgo, a residência da família imperial. E lá eles queriam entregar um documento para o imperador, reivindicando melhores condições de vida, que estava passando fome, que os trabalhadores trabalhavam demais, que os camponeses não tinham condições dignas de trabalho e essas coisas que a população queria. A guarda imperial era uma manifestação pacífica, não tinha ninguém com armas, mas a guarda imperial atirou nos manifestantes, né? E essa manifestação pacífica foi reprimida de uma forma muito violenta e morreram em torno de 100 pessoas. Então, foi conhecido como Domingo Sangrento. O segundo ponto também dessas revoltas de 1905, nós temos a revolta do encouraçado Potemkin. Encouraçado é um tipo de navio, tá? Potemkin era o nome dele, do encouraçado, no caso do navio. Onde os marinheiros, os marujos, os marinheiros desse encouraçado, fizeram uma rebelião porque eles queriam melhores condições de vida, porque eles sofriam maus tratos e eram mal alimentados, então eles queriam comer, eles estavam passando fome, eles não recebiam comida direito, e eles sofriam maus tratos. No Brasil, em 1910, teve uma revolta parecida, chamada Revolta da Chibata, só que foram os marinheiros negros no Rio de Janeiro. Então, é tipo isso, os marinheiros se revoltando contra as péssimas condições de trabalho, tá? E eles também estavam insatisfeitos com a miséria da população e a ordem social que era estabelecida na Rússia. E nessa mesma época, né, dessas revoltas, surgiram os primeiros sovietes, União Soviética. Os sovietes eram comitês, conselhos de operários, onde eles decidiam as greves e as manifestações que iriam realizar. Então, as revoltas de 1905. Esse clima de revolta reinou no ano de 1905. Então, o czar fez uma promessa para apaziguar a situação, né? Ele prometeu convocar a Duma. A Duma era o parlamento. E prometeu também que essa Duma faria uma nova Constituição, ou seja, a Constituição limitando os poderes absolutistas do próprio czar. Então, ele prometeu reformas liberais. Só que quando a Rússia perdeu a guerra russo-japonesa, quando acabou a guerra, as tropas voltaram, ele utilizou essas mesmas tropas para sufocar essas revoltas. E o movimento foi reprimido por um tempo. E os bolcheviques também, tá? Passado alguns anos, as tensões voltaram, as pessoas voltaram a se manifestar. E daí, em 1914, a Rússia enfrentava uma grave crise econômica. E a Rússia decide, apesar da grave crise econômica, o clima de estabilidade instaurado no país, ela decide apoiar a Sérvia e declara guerra. Né? Declara guerra à Áustria-Hungria. Então, a Rússia, o Império Russo, entra na Primeira Guerra Mundial com pouco dinheiro, com tropas, vamos dizer assim, eles não estavam muito preparados, os armamentos russos não eram sofisticados. O que eles tinham era bastante gente, porque é um império muito grande, né? Então, as tropas não estavam preparadas. Após 2 anos de conflito, porque, lembrem, eles achavam que a guerra ia acabar, mas a guerra ia acabar em menos de 1 ano, mas levou 4. A economia russa entrou em colapso em 2 anos de conflito. Ela não conseguia mais suportar as tropas lá no fronte. Com a guerra,
a Rússia teve muitos prejuízos. A maioria dos meios de transportes foram destruídos. A produção agrícola estava arrasada, porque muitas batalhas foram em território russo, tá? Os preços dos alimentos subiram e a população passava fome. O exército russo estava desorganizado. Era o caos instaurado na Rússia. A opinião pública queria a cabeça do czar, tá? E os problemas eram muito graves na Rússia. Então, assim, nesse clima de tensão, de guerra, nós temos, estourando em março de 1917, a Revolução Russa. Então, é o tema do nosso próximo capítulo da semana que vem. Até lá!